Agora, 11h14, falando sobre a Covid-19, as doações para o enfrentamento à doença ultrapassam os 6 bilhões de reais no Brasil, segundo o monitor das doações. Ele é mantido pela Associação Brasileira de Captadores de Recursos para acompanhar o movimento de solidariedade que surgiu com a pandemia do coronavírus em março deste ano. É sobre o assunto que a gente recebe agora, então, no Jornal da Manhã, segunda edição, o diretor da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, João Paulo Vergueiro. Tudo bem, João? Bom dia. Obrigada por nos atender, pela entrevista. Bom dia, Adriana. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Legal, prazer nosso. João, conta então direitinho a princípio como funciona exatamente o monitor das doações e como que foram os números, como eles se mostraram até agora com relação ao período da pandemia. Desde o começo de março, Adriana, a gente percebeu que tinha muita indicação, muito anúncio de doações sendo feitas para combater os efeitos do coronavírus. E como isso estava se avolumando, fazia sentido começar a mapear essas doações e colocar num contador. Como a gente tem um impostômetro, por exemplo, nós queríamos criar o doômetro, mas com um nome que fazia mais sentido, né? Então, no dia 31 de março, nós lançamos o monitor das doações. Eram 450 milhões de reais que estavam mapeados naquele período, e de final de março, né, até agora, no meio de julho, nós subimos de 450 milhões para mais de 6 bilhões de reais de doações de empresas, pessoas físicas, ONGs, para combater os impactos do coronavírus. Quer dizer, é um movimento de generosidade até inédito no Brasil, e que o monitor consegue mostrar isso, consegue apresentar quem são esses doadores, quem são essas doadoras. Que legal, hein? Até mesmo porque existe imposto cobrado sobre doações, né? Então é um sinal bastante bacana mesmo, essa quantia toda, essas doações todas. Esse estudo mostra pra gente, João, quais áreas receberam mais dinheiro, aconteceram doações em produtos também? Isso. Com certeza a saúde é o principal foco das doações, então a saúde representa quase 80% de tudo que foi doado no Brasil. Em relação ao formato de doação, não é como as pessoas, como as empresas doaram. O dinheiro é o principal tipo de doação, aí a gente tem produtos, serviços e muito pouco de estrutura, que é quando o doador fez uma obra direto, mas definitivamente saúde e depois assistência social, que aí a gente está falando de geração de renda, distribuição de cesta básica, e a doação em dinheiro, que foi o principal formato que o brasileiro, as empresas e as pessoas doaram nesse período. Agora, além de dinheiro, também aconteceram doações em produtos, em EPIs, por exemplo? Quais tipos de materiais? Bastante. As doações na saúde, ou elas foram feitas principalmente em dinheiro direto para hospitais, dinheiro direto para centros de pesquisa, ou elas foram feitas em boa parte por meio de doação de produtos. Então, a gente tem exemplos de doadores que compraram testes da China, que mandaram vir milhões de testes da China, alguns do setor financeiro, do setor da metalurgia, da mineração. Isso foi bastante comum também, quando o doador, ao invés de passar o dinheiro para a organização beneficiada, comprou diretamente respiradores, EPIs, luvas, máscaras e fez a doação para a área da saúde. Que bom, que bom. E João, diretor, com a gente aqui também meu colega Marcelo Matos com uma pergunta para o senhor. Tudo bem, Matos? Bom dia. Olá, Adriana. Olá, João Paulo. Prazer tê-lo conosco aqui na Jovem Pan. João Paulo, essa pandemia trouxe para quem tinha alguma dúvida a extensão da pobreza, da informalidade, infelizmente no Brasil. O presidente da Caixa garante, Pedro Guimarães, de que mais de 100 milhões de brasileiros estão recebendo algum tipo de benefício ao longo dessa pandemia, praticamente a metade da população. Uma situação extremamente delicada que não vai mudar, infelizmente, da noite para o dia e muito menos com o fim, inclusive, da pandemia do coronavírus. O senhor acredita que, apesar de tudo isso, então, essa situação vai trazer um comportamento mais perene, uma ajuda maior por parte da população, seja com doações, com serviços? A partir de agora, uma cultura perene vai crescer no Brasil?
Oi, ótima pergunta, Marcelo. E a resposta é sim. A gente acredita que esse movimento de generosidade, essa quantidade de doações, e inclusive a gente tem mapeado também o número de doadores, que já passa da casa de 4 centenas de milhares de doadores em todo o Brasil. Isso vai fazer com que mais pessoas percebam a importância de doar para causas. Algo que a gente defende, que a gente acredita, é que ser cidadão, ser cidadã, também significa a gente colaborar com as causas que a gente defende e não achar que tudo depende só do governo. Então, quando a gente tem o hábito de doar, quando a gente promove a cultura de doação na sociedade, a gente promove um engajamento cidadão muito mais forte. E nós acreditamos que o que aconteceu nesses últimos meses, nesse espírito da generosidade, da doação, vai levar, sim, cada vez mais pessoas a doarem de forma mais permanente, mais recorrente, para gerar impacto. E esse número de doadores, João, nesses últimos meses, que é em torno de 460 mil, segue crescendo, estagnou, diminuiu? Segue crescendo sim, Adriana. A gente tem pelo menos 10 a 15 mil novos doadores identificados todas as semanas, e é importante inclusive informar que o monitor, os 6 bilhões de reais, os 460 mil doadores, é só uma parte de tudo que foi esse movimento no Brasil. Por exemplo, as doações via lives solidárias, muitos de vocês devem ter acompanhado, são feitas via QR Codes. Com certeza, essas doações também computam em mais de algumas centenas de milhares de pessoas, que a gente não tem o número porque as empresas que processam essas doações não abrem os números de doadores. Então, tranquilamente eu posso afirmar que mais de 1 milhão de pessoas já fizeram algum tipo de doação, e isso segue crescendo. Que maravilha. Marcelo Matos com mais uma pergunta? João Paulo, para aquele que ainda quer fazer sua doação, inclusive questões relacionadas a serviços também, qual o caminho, né, para que essa pessoa possa ter a certeza de que essa doação que ela vai fazer, ela vai chegar à ponta, ela vai de fato beneficiar alguém e muitas pessoas também. Infelizmente, ao longo dessa pandemia, nos acostumamos também com muitos golpes que surgiram durante esse período. Sim, a melhor forma de fazer uma doação e garantir que a doação gere impacto é conhecer a organização para a qual está sendo doado. Então, não doar por impulso, ainda que neste momento a gente acabe doando muito por impulso. Mas acesse o site da organização, vê se tem relatório de atividades, vê se tem indicadores, se tem o nome dos dirigentes, se ela publica balanço, demonstrativo de resultado, quer dizer, vê se a organização ela é transparente, independente do pedido da doação do coronavírus. O Brasil tem 800 mil organizações da sociedade civil. A maior parte das ONGs, dessas 800 mil ONGs, é séria, é dedicada e é comprometida. Então, pesquisa um pouco antes de doar e faz uma doação com segurança que com certeza vai gerar impacto. Claro. Mas você falava para a gente, a maioria das doações foi feita diretamente para empresas, pessoas físicas ou fundações? Desses 6 bilhões, neste momento, 80% foi feita por empresas. Então, as empresas são a instituição que tem mais dinheiro em caixa num primeiro momento para poder fazer uma doação por urgência. Habitualmente, tradicionalmente, quem doa mais no Brasil são os indivíduos. Então, a gente tem os brasileiros doando 14 bilhões de reais todos os anos para causas, para ONGs. Especificamente nesse período do coronavírus, o que o monitor mostra é que 80% das doações que a gente conseguiu mapear foram de empresas, grandes, pequenas e médias. Legal. E como acontece, João Paulo, a atualização do monitor é de tempo em tempo? Como a doação passa a ser considerada? Você falava para a gente que nem todas são contabilizadas, né? Isso, a gente consegue contabilizar a doação que é pública, ou seja, que o doador, a doadora faz um anúncio público que doou, saiu no jornal, saiu um artigo, ou eles escreveram para a gente. Então, os 6 bilhões que nós temos mapeados são de doações que podem ser verificadas na internet, que elas foram publicamente anunciadas. Inclusive, em cima do nome de cada doador, tem um link para que a pessoa saiba qual é a fonte de onde a gente tirou aquela informação. Nós não é nosso papel fiscalizar se a doação foi feita ou não, essas são outras ferramentas que trabalham nesse sentido. O nosso papel é
a juntar, reunir num único site o valor total das doações que são anunciadas para combater o coronavírus, para que a gente tenha uma ideia do tamanho dessa generosidade. Então, de fato, a gente só consegue reunir aquilo que é público, aquilo que as empresas, os doadores, as ONGs informam que vão doar. Por isso que eu digo que tem muito mais doação aí fora que a gente não sabe porque não foi anunciado. Tem muita gente que não gosta de falar da sua doação e por aí em diante. Certo. E você falava pra gente, muito bacana, que o brasileiro tem o costume de doar, né? Agora, incentivado com esse período da pandemia, passada a pandemia, a gente espera que em breve essa onda então deve continuar e quem sabe ganhar um fôlego ainda maior, não? Claro, sem dúvida. De forma geral, o brasileiro é generoso e a gente já tem visto isso. A pandemia é uma crise muito grave, afetou o país inteiro, mas não é a primeira tragédia que a gente viu nos últimos anos. Tivemos as barragens, tivemos enchentes e em todas elas a gente vê o brasileiro doando bastante. Isso já é um hábito nosso. O que a gente trabalha para fazer e espera que este momento, inclusive, nos ajude, é fazer com que essa doação seja estratégica. Ou seja, eu não vou doar só numa enchente, só numa emergência. Eu vou doar para uma causa que eu acredito e para as organizações que representam aquela causa. A gente já tem milhões de brasileiros doando pelo menos uma vez por ano para ONGs, doando uma vez por ano para causas. A gente quer fazer com que essa doação seja todos os meses e seja, se possível, para várias organizações. E isso vai ajudar a transformar o Brasil num país melhor para todo mundo. Que ótimo seria e tomara que seja. E quando você disse agora há pouco a frase "o brasileiro é generoso", soa tão bem, né? Essa frase nos alegra tanto, até porque a gente sabe das dificuldades todas que o nosso país, os brasileiros enfrentam, né? E esse dado você fala como uma conclusão desse monitor interno aqui do nosso país ou comparando inclusive com outros países? Você teria essa informação também de outros países, de um ranking qualquer? Poucos países produziram algo como um monitor das doações. A principal referência que a gente tem é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos foram mapeados já mais de 4 bilhões de dólares, né, em doações. Aqui no nosso caso a gente está na faixa de 1 bilhão de dólares, mais ou menos. Nos Estados Unidos, então, é o país onde se viu mais doações, seguido por China e Índia, junto com o Brasil. O último estudo global, que foi realizado em maio, infelizmente não saiu outra atualização, colocava esses 4 países em ordem: Estados Unidos, China, Índia e Brasil. Eu acredito que o Brasil, como a gente tem mantido o monitor sendo atualizado diariamente, ele efetivamente, praticamente todos os dias úteis da semana ele é atualizado, a gente hoje está 3 vezes mais do tamanho que estávamos nesse último estudo que saiu em maio. Então é muito possível que o Brasil seja um dos 3 países onde a generosidade foi maior nesse período do coronavírus. Infelizmente, a maioria dos países não tem nenhuma ferramenta, nenhum estudo parecido com o que a gente teve no Brasil, que mostrou para a gente, mostra para o brasileiro ou para a brasileira, que apesar da crise a gente se mobilizou muito para fazer o bem. Isso é muito legal poder mostrar. Legal demais, quero agradecer muito esse bate-papo positivo com o diretor da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, João Paulo Vergueiro. Obrigada por todas as informações. Gostaria que você encerrasse deixando aí algum tipo de contato. Quem quiser conhecer um pouquinho mais os trabalhos do monitor das doações tem como, existe um site. E te desejar boa quarta-feira. Até uma próxima. Eu que agradeço, Adriana, e todos os nossos ouvintes aqui na Jovem Pan. O site do Monitor é super fácil de pesquisar e procurar, monitordasdoações.org.br, é o próprio nome, monitordasdoações.org.br. Lá a gente lista todos os doadores, a gente lista também todas as campanhas, todos os dados são públicos, então dá para acessar uma planilha com todas as campanhas, todos os doadores, todos os links. A gente faz isso para permitir o acesso a dados de todo mundo, e fiquem à vontade para enviar tanto a sua doação para a gente poder anunciar e promover mais doações. Então eu agradeço a Jovem Pan, agradeço a Adriana e bom dia para todo mundo. Nós que agradecemos, bom dia também, ficou aí o convite.